Seus amigos judeus a chamavam de Tabita, seu nome era Maia. Seus amigos gregos a chamavam de Dorcas. No versículo 36, a descreve muitíssimo bem. E aí João, uma discípula chamada Tabita, que traduzir-se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Esse versículo descreve muito bem. Em primeiro lugar, ela era uma discípula. Irmãos, várias mulheres seguiam a Jesus como serva do Senhor, mas curiosamente, Dorcas é a única mulher na Bíblia que recebe esse título de discípulo. Interessante isso, né? Refletindo nisso, deixa eu dizer que a única mulher na Bíblia que recebe o título de discípula é Dorcas. Curioso esse fato. Isso significa que ela seguia Jesus, que ela tinha um relacionamento com Ele, ela tinha compromisso com Deus, ela experimentou, ela teve a experiência da conversão, passou a seguir a Jesus. Uma outra característica de Dorcas, no verso 36, é que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Dorcas, ela glorificava a Deus através das suas atitudes. Como a palavra diz, as suas obras seguiam a sua fé. Era uma mulher de atitude, era uma mulher ativa, uma mulher dinâmica. Dorcas, ela tinha um ministério voltado para os mais pobres. Como discípula, ela imitava seu mestre. É a maior referência nessa área, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus Cristo. E Dorcas, como discípulo, imitava o Senhor, sabia a importância de cuidar do seu próximo, de cuidar dos mais pobres. E quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nos parecemos com Deus. Dorcas era uma mulher que buscava o Senhor, era uma discípula, e por isso ela se parecia com o seu mestre. Dorcas, irmãos, era uma costureira de mão cheia. Ela confeccionava roupas e as doava. Ela provavelmente trabalhava no Ministério de Ação Social da igreja em João. Ela trabalhava nessa área. Diz o verso 36 ainda que, além disso tudo, ela ainda dava esmolas. Ou seja, quando a necessidade de alguém era maior do que o vestuário, ela tirava dos seus próprios recursos e abençoava aquelas pessoas. Dorcas era sensível às necessidades das pessoas. Ela vivia o evangelho prático, dinâmico. Ela ajudava os pobres, ela confortava os tristes, ela levava alegria às pessoas. Interessante, irmãos, que ela diz em nosso texto que ela se dedicava em especial a uma classe, as viúvas. As viúvas eram as pessoas mais necessitadas economicamente no judaísmo.
isso. Dorcas entendeu isso. A preocupação de Dorcas não era a sua visibilidade, não nada disso. Ela tinha um ministério, ajudar as mulheres que padeciam necessidades. Eu não sei, irmãos, se Dorcas ela tinha beleza física, mas uma coisa eu sei, seu caráter era belíssimo. Ela ficava curada no sofrimento do seu próximo, e ela ficava feliz em abençoar as pessoas. Ela vivia plenamente as palavras da Bíblia. Ela se alegrava com os que se alegravam, e ela chorava com aqueles que choravam. Ela vivia isso na sua plenitude. Essa era a palavra. Construir uma discípula, uma serva do Senhor. Mas um dia, uma tragédia aconteceu. Observe o versículo 37, 37. O que aconteceu naquele dia? Que enfermando, ela morreu. Dorcas adoeceu e morreu. A morte de Dorcas não foi um mal súbito. Ela passou por um período de enfermidade e depois faleceu. Irmãos, a morte de Dorcas causou uma comoção geral. Ela era amada por todos na cidade de Jope. Uma multidão veio dar com o último adeus. Ninguém se conformava com a sua morte. Ninguém entendia o propósito de Deus. Ninguém entendia qual dó, Senhor. Essa mulher ambulante, essa bênção na vida da igreja de Jope, na vida das viúvas. Ah, Senhor, a vida da gente ruim de Jope. Logo, Dorcas, ela não merecia, porque Deus serviu essa árvore frutífera. A morte de Dorcas, irmãos, causou uma comoção generalizada na cidade de Jope. Ela era muito amada, muito respeitada por aquelas pessoas. Tem gente, né, irmãos, quando morre, tem gente que até fala, esse aí já foi tarde. Já ouviu isso? Já foi tarde. Com Dorcas foi totalmente diferente. E aquilo deixou a igreja de Jope perplexa. Até hoje, irmãos, nós temos dificuldade de conciliar os fatos da vida com a nossa fé, com a nossa teologia, quando ocorrem essas situações inesperadas. Aprove a Deus Dorcas caísse de cama e morresse. Ainda que não entendamos os propósitos e procedimentos de Deus, nós devemos, irmãos, confiar nele. A nossa fé se baseia na confiança no amor de Deus. Em Hebreus 10, 38, diz que o justo viverá pela fé. A fé, muitas vezes, ela deve vir da compreensão. Aquelas pessoas não compreendiam aquilo. Mas para a dor da igreja, Dorcas faleceu. Olha o que aconteceu então. No versículo 37, a segunda parte. E tendo a lavado, a depositaram num quarto alto. Lavaram o corpo
aquele milagre não acontecesse, sabia? Não teria uma palavra de consolo, uma resposta para aquela guerra. Aquele povo precisava ser pastoreado, aquele povo precisava de alento para os corações feridos. Eles sentiam muito a morte de Deus. Pedro então se levantou e foi. Quando chegou, olha que interessante no verso 39. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Essa é uma cena lindíssima da palavra de Deus. Quando Pedro chegou naquele lugar, foi conduzido ao quarto, chamado de Dorcas, aquelas viúvas que tinham sido abençoadas por Dorcas ao longo de sua vida, rodearam o apóstolo Pedro, chorando, mostrando as túnicas, os vestidos que aquela mulher tinha feito. O legado de Dorcas, a presença do apóstolo Pedro mexeu com os grupos. Elas choravam, apóstolo, olha, você vai dar uma bênção nas nossas vidas. Essa mulher nos abençoou, essa mulher foi uma mãe para nós. Eu tenho todo da idade dela, e ela era uma mãe para mim. Apóstolo Pedro fez que essa perda representou para nossas vidas, para a nossa igreja. Aquelas viúvas, muitas delas provavelmente esperavam uma resposta para aquele absurdo. Porque Dorcas morreu, muita gente, menino, em jogo, porque Dorcas. Irmãos, as testemunhas, elas vão. Todos nós não diríamos. Mas os testemunhos, eles ficam. Dorcas tinha partido, mas o seu testemunho ficou na vida daquelas mulheres. Foram vidas transformadas através de seu ministério. Que legado, irmãos! Eu fiquei refletindo sobre isso. Que legado eu deixaria, nós deixaríamos, se morrêssemos hoje. Que legado, com certeza, nossos parentes mais próximos, nossos amigos, com certeza chorariam, lamentariam a nossa perda, com certeza. Mas que legado deixaríamos? Irmãos, nenhuma palavra de Dorcas é registrada na Bíblia, nenhuma. Esses 7 versículos, toda a Bíblia, somente esses 7 versículos que lemos, falam da vida dessa discípula, dessa serva do Senhor. E nenhuma palavra dela, mas aquelas mulheres que rodearam Pedro tiveram suas vidas mudadas, transformadas num ministério ativo daquela mulher. Nosso testemunho, ele é mais eloquente do que as nossas palavras. Uma agulha, um carregador de linha na mão, aquela mulher fez a diferença na igreja. Irmãos, pequenos atos podem transformar vidas. Às vezes achamos que não somente as tarefas de visibilidade que são as mais importantes da igreja. Achamos muitas vezes isso. Estarmos em cima de um púlpito da tarefa máxima. Irmãos, tem muitas pessoas que subiram num púlpito que são extremamente úteis na obra do Senhor. Extremamente. Não tem visibilidade alguma. Como aquela ilustração
fazia em relação àquelas dúvidas é a religião verdadeira. A religião verdadeira é essa, relacionamento. Jesus, irmãos, não veio, já disse aqui, não veio trazer religião, veio trazer relacionamento. Relacionamento. Nós com o Pai e relacionamento entre nós. Se não houver isso, não é religião pura e imaculada para Deus. Vamos aprender isso. Quando lemos a Bíblia, irmãos, na Bíblia, o amor, ele nunca é sentir. O amor, ele é fazer. O Espírito Santo me falava muito no meu coração sobre isso. O amor não é só sentir, o amor é fazer. Vemos uma imagem na televisão triste de alguém, de criança sofrendo, choramos, lamentamos aquilo, mas o amor não é só sentir, é fazer. A solidariedade de Dó transformou a vida daquelas vidas. Aquelas roupas, irmãos, quando colocavam aqueles vestidos, aquelas roupas, aquelas túnicas que Dó fazia, elas se sentiam acolhidas, abraçadas pelo próprio Cristo. Olha só, quando elas colocaram aquela roupa, um dia, uma noite fria, elas se sentiam abraçadas pelo próprio Cristo, devido ao mistério daquela mulher, devido àquela discípula de Jesus Cristo, devido àquela imitadora de Jesus. Todas elas têm uma fé prática, dinâmica, ativa. Irmãos, precisamos de uma necessidade nossa, um plano de ação social, a gente tem que refletir sobre isso. Vivemos muitas vezes na teoria, esquecemos da prática. Na teoria, como somos bons? Como somos bons de teoria, de discursos, mas e a prática? E a prática? Nós entendemos a fé, como a capacidade de fazer com que a mão de Deus se mova a nosso favor. Nós entendemos a fé só assim, uma capacidade de fazer com que a mão de Deus se mova a nosso favor. Só que fé, quando a gente analisa o Evangelho, analisa esse texto, irmãos, fé é nada disso. A fé é uma resposta ao chamado de Cristo que faz com que a nossa mão se mova. Isso é fé. Eu não entendi fé durante muitos anos na minha vida cristã. Eu achava também sobre fé. O camarada tem fé, ele orou e foi curado. Ele orou e aquela porta saiu. Ele orou e foi abençoado. Mas a fé não é só mover a mão de Deus, uma fé verdadeira e prática, ela faz com que a nossa mão se mova em favor do nosso próximo. Isso é fé. E o Tiago fala na sua carta, uma fé sem obras, ela é morta. Ela é morta. Nós não fazemos, irmãos, boas obras, você já deve ter visto isso, mas é uma realidade. Não fazemos boas obras para sermos salvos, como muitos segmentos religiosos têm. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque somos salvos. Uma vida de fé sem boas obras
um de seus livros, ele diz que a sociedade contemporânea, inclusive a igreja contemporânea, ela elegeu uma nova trindade. Elegeram a nova trindade. Os cristãos contemporâneos, é verdade. A primeira pessoa da trindade, os meus santos sentimentos. A segunda pessoa, os meus santos desejos. E a terceira, as minhas santas necessidades. A nova trindade. Os meus sentimentos, os meus desejos e as minhas necessidades. O resto, Deus olha para isso. Irmãos, isso é errado, isso é sério, isso é motivo para nos colocar de joelho. Nos colocar de joelho. Eu creio que há pessoas aqui que têm sido incomodadas pelo Espírito Santo, assim como eu, a viver o Evangelho mais prático, mais dinâmico, fora um pouco das quatro paredes, além do tempo. Tem pessoas aqui, com certeza, que devem conversar com outras pessoas. Irmão, se você tem tido esse sentimento no teu coração, esse desejo, uma coisa eu te garanto, não é a carne que está te despertando esse desejo. Teu ego, a carne, está nem um pouco preocupado com esse coração. Não é o diabo que está te despertando esse desejo. Também. O diabo quer que o próximo se lasque. É o Espírito Santo falando ao teu coração. E você tem que atender a esse chamado. Essa igreja, irmãos, é um ministério de visitação. Essa igreja é um ministério de missões. Essa igreja é um ministério de ação social. Olha quantas portas, irmãos, para a gente ajudar outras pessoas. Quantas portas para nós colocarmos nossos talentos nas mãos do Senhor para abençoarmos outras vidas. As portas abertas. E às vezes a pessoa está pensando em essa oportunidade, um monte de oportunidades. Procure os líderes desse ministério. São oportunidades imensas para você desenvolver o seu caráter. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque senão substituímos o Evangelho por eu Evangelho. É o que muitos não tiveram. Eu
e orou. Pedro fez todas as viúvas chorosas sair, pôs-se de joelhos e orou. Colocou aquele sentimento daquele povo nas mãos do Senhor para que realizasse a sua vontade. Pedro, irmãos, nunca tinha se usado no milagre de ressurreição. Só o que aconteceu. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Glórias a Deus. Olha, irmãos, que mulher voltada a São Deus. O céu queria portas, e a terra também. Meu Deus do céu. O céu queria portas, mas a igreja queria portas também. O Senhor decidiu, na sua misericórdia, que o céu poderia esperar. Um milagre aconteceu. Glórias a Deus. O céu poderia esperar. Um milagre aconteceu. Dorcas ressuscitou. Glória a Deus. E Pedro, então, irmãos, verso 41, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Pedro levantou aquela mulher com a mão, colocou em pé, abriu a porta, chamou o servo do Senhor e aquelas viúvas que estavam chorando do lado de fora. Eu fico imaginando a festa que foi naquele quarto. Meu Deus do céu, quantos abraços, quantas lágrimas, quanta alegria. Irmãos, fora daquele quarto, tristeza. Uma multidão chorava perto daquela mulher. Dentro daquele quarto, alegria. Alegria, porque Jesus estava presente naquele lugar. Amém. Irmãos, porque muitas vezes a gente só vê tristeza lá fora, mas muitas vezes vemos alegria dentro da casa do Senhor, pessoas cantando, louvando, que Jesus está presente nesse lugar. Glórias a Deus. Jesus está presente nesse lugar. Dorcas, irmãos, é uma pessoa tão útil, que olha só o verso 42. E foi isto notório por toda a Jônia, e muitos creram no Senhor. Irmãos, quando viva, ela ajudava as pessoas. Quando morreu, ela uniu as pessoas. Quando ressuscitou, ela ajudou a disseminar o Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Que mulher simples, mas que mulher usada pelo Senhor para sua simplicidade. Irmãos, pelo simples fato de andar e respirar, a partir daquele dia, Dorcas estava dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus tem poder sobre a morte. Pelo simples fato de andar e respirar. Quando aquela mulher, irmãos, entrava no lar de uma viúva, ela via aquela mulher que tinha surgido dos mortos ali, uma roupa para abençoar. Aquela mulher que era os viúvas, ela mulher de Deus, serva do Senhor. Essa mulher
evangelho mais prático, um evangelho voltado para o seu próximo, esse desejo ardente, abençoar outras pessoas. Eu te convido aqui ao altar para orarmos juntos. Se você compartilha desse mesmo desejo, eu tenho sentido no meu coração, a partir dessa palavra, confirmou isso. Eu te convido aqui para orar comigo. Você que tem esse desejo de colocar seus dons à disposição do Senhor,